hoje eu tô aqui de cenário improvisado, acabei de voltar para Dubai e eu queria saber se você viu meu último vídeo que eu gravei numa praça, lá perto da Praça da Espanha, em Madrid. Não sei se você viu, vai estar em algum lugar aqui. Eu queria que você comentasse lá o que você achou de vídeo externo. Se eu deveria fazer mais vídeo externo, se não tem problema, não tem nada a ver esse negócio de cenário, de preparar algum lugar e que o vídeo onde ele for gravado tá ok. Comenta lá pra mim ou comenta aqui. Caso você já tenha visto o vídeo e ache que foi legal ter gravado externo, porque de repente eu posso, depois que o calor baixar um pouquinho aqui, mais pro final do mês, agora final de agosto, começo de setembro, a temperatura começa a baixar e de repente dá para fazer alguns videozinhos externos. Hoje eu não tenho script, não tenho nada, mas eu vou trazer, né, uma mensagem sobre a jornada da coragem, que é o meu, não é um curso, é só uma jornada que a gente caminha junto. Então eu queria explicar, porque tem muita gente que me pergunta, e tem mesmo, tá? Não é papo de youtuber, não. Tem muita gente que pergunta como que funciona, como é isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre a jornada. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade de saber um pouquinho mais. Eu tenho certeza que com esse panorama que eu vou trazer, você já vai ter aí alguns insights para entender como que funciona isso dentro da sua própria jornada. O que é uma jornada? A gente conhece aí a jornada do herói, a jornada da heroína, a jornada do artista. Então toda jornada, ela tem uma descoberta durante o percurso, durante o caminho, e tem também a descoberta, a própria descoberta, a descoberta pessoal. Então um pouco do que eu vou trazer hoje nesse vídeo é sobre o que você precisa descobrir a seu respeito e a respeito do que você está vivendo, que pode dar um clique e transformar a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada. E eu não tô falando de algo mágico, porque uma coisa que eu gosto de deixar bem evidente é que não existe nenhum tipo de curso, de jornada, de mentoria que vai resolver todos os seus problemas. Isso não vai acontecer. Eu não sei se essa notícia é boa ou ruim para você, mas a verdade é que nós temos várias áreas na nossa vida e cada uma precisa de uma atenção especial. Muitas vezes uma área acaba alavancando a outra área. Por exemplo, a área financeira. Quando você tem aí alguma questão para resolver na área financeira e resolve, ela alavanca outras áreas, por exemplo, a área de estudo, né? Você quer se dedicar aos estudos, mas de repente você não tem grana para pagar um curso, para fazer alguma coisa. Alavancou a área financeira, já tem recurso para alavancar a área da intelectualidade, a área dos estudos, enfim. Então, algumas áreas, elas podem alavancar outras, mas normalmente você precisa dar aí uma atenção especial. E enquanto eu for falando, eu gostaria que você fosse pensando em que área da sua vida, esse acróstico, né, que eu faço um acróstico sobre coragem, que é o que eu tenho tatuadinho aqui, coragem, o significado do meu nome, que é em grego, Andrea, em grego quer dizer coragem. E em latim quer dizer agir pelo coração. Então é o equilíbrio dessas duas forças, uma força mais intuitiva, agir pelo coração, né? Aquela ouvir a sua intuição, e a coragem para colocar essa ação de forma continuada. Não é uma coisa só que você tem iniciativa, vai lá e faz. Não, você dá continuidade, você tem consistência e você acaba atingindo o seu objetivo, porque ao longo do caminho você vai tendo muito mais nitidez, muito mais clareza daquilo que precisa ser resolvido, ajustado e muitas vezes até recalculado, como uma rota mesmo. Então, a jornada da coragem, ela aborda esse acróstico da palavra, e a primeira letra, né, de coragem é o C. Tô parecendo aquelas professoras de primário, né? A primeira letra é o C, e o C de consciência, de clareza. Então, o que você precisa para entrar numa jornada? O que você precisa saber? Você precisa ter consciência do momento que você está vivendo. Você precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. Onde que você está? Como que você chegou aí? Muito mais importante do que saber onde você está é como você chegou aí, para você não voltar de novo caso seja um lugar que você não queira estar. Então a clareza, ela vai trazer vários aspectos da sua vida e do ambiente que você está.
Você precisa saber de fato quem você é. Muitas vezes eu faço esse tipo de pergunta para as pessoas, elas não sabem responder. Às vezes elas dizem, me fala um pouco de você, quem é você? Eu sou mãe. Às vezes elas começam como eu sou mãe, como se fosse o primeiro papel, o papel principal da vida dela. E eu não tô aqui negando a importância da maternidade. Às vezes ela fala, eu sou médica, eu sou engenheira, eu sou arquiteta. E aí, em vez dela dizer quem ela é, ela diz o que ela faz. Então, muitas vezes a gente não tem resposta para essa pergunta. Então, é importante parar um pouquinho para pensar sobre isso. Quem eu sou? Onde eu tô? Para onde eu quero ir? Então, esse é o primeiro aspecto da jornada, é saber onde você tá, quem você é, como você chegou aí, onde você quer chegar. Então, tem toda uma dinâmica em volta da clareza, da consciência, do momento que você está vivendo, lembrando que para esse momento tem algo específico que você queira tratar. Não é para resolver a sua vida. Eu vim aqui para resolver a minha vida. Então, não é aqui que você vai resolver. A gente vai conseguir resolver alguns aspectos, alguns pontos, para ir destravando outros e aos poucos você vai fazendo esses ajustes que são necessários na caminhada. Eu sempre digo que nós estamos num processo. Então, para que a gente tenha progresso, a gente precisa atravessar o processo e é uma coisa de cada vez. Então, a segunda letra é O, de organização, de ordem, porque normalmente quando a gente está meio perdido aí na vida, quando a nossa vida tá um caos, o que a gente precisa? De ordem, de saber o que serve e o que não serve para esse momento, de saber o que realmente é importante, o que realmente é essencial, muitas vezes cortar coisas, pessoas, situações, para poder ficar com uma vida mais fluida e menos ocupada, porque a ocupação, a primeira coisa que a ocupação faz, o excesso de ocupação, o excesso de caos na vida, é tirar a nossa oportunidade de autoconhecimento. A gente não tem tempo para parar, para respirar, a gente não tem tempo para parar, para pensar no próximo passo que a gente vai dar. A gente só fica fazendo coisas meio que no piloto automático. Então, essa organização, essa ordem que a gente precisa colocar nesse momento da vida, nesse momento da jornada, é para que a gente saia do piloto automático, diminua a quantidade de coisas que a gente está fazendo, porque normalmente uma parte dessas coisas não é nossa, ou uma parte dessas coisas não deveria estar sendo feita, para poder então ir para o próximo passo, que é a reconexão. Então, falamos do C de consciência, de clareza, do O de ordem, organização, e agora a gente vai para o R de reconexão. Para que a gente se reconecte com quem a gente é e se conecte com a fonte, aí a fonte vai ser aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, Deus é sua fonte. Se você acredita que Deus é uma força, essa é a sua fonte. Então, dependendo da sua crença, você vai se conectar com a fonte que traz para você essa manifestação da sua essência. Porque a gente está aqui para manifestar quem a gente é. A gente está aqui para fazer com que as outras pessoas se beneficiem com aquilo que a gente está transbordando, com aquilo que está saindo de nós. E é uma troca, porque a gente também está se beneficiando daquilo que as outras pessoas estão transbordando. Então, essa reconexão é a reconexão com a sua essência, com o seu eu, com aquilo que é que está de mais íntimo aí dentro de você e que fala com você, porque eu sempre digo que o nosso coração, a nossa essência é a nossa bússola, ela vai trazendo pra gente a direção, mostrando pra gente a direção, o nosso norte. A bússola está sempre apontando para o norte, então o norte é aquele lugar que é um lugar de partida. A gente sabe, a partir daqui eu sei para onde ir, a partir daqui eu sei como que eu vou me direcionar, e aí tem todas umas coordenadas que eu já tenho uma série de vídeos e podcast, inclusive, falando a importância das coordenadas, a importância de você saber, de você ter o endereço da onde você quer chegar, para que ao longo da nossa caminhada a gente não se perca. Porque eu acho que essa é a grande questão. Muitas vezes a gente começa alguma coisa, tá ali naquele entusiasmo e no meio do caminho, no meio do processo, a gente não sabe o que fazer ou para onde ir, o próximo passo que vai dar. Por isso eu digo a importância de ter alguém para caminhar com você, alguém para iluminar o seu caminho. Não vai fazer o caminho por você, não vai dizer para onde você deve ir, mas apenas iluminar e de repente trazer tua atenção, teu ponto de vista para algum lugar que você pode não ter percebido, que você pode não ter notado. Então, passamos aí para reconexão, se reconectou. Agora,
a gente vai pro A de ação. E é uma ação de forma assertiva. Por quê? Não adianta agir. Normalmente a pessoa que me procura, ou que está fazendo a jornada, ou que pretende fazer a jornada, ela já está em ação. Ela está fazendo coisas já. Então, o problema não é agir, o problema é agir sem assertividade. E aí fica parecendo aquele boneco de posto, né? Agindo, 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 mas não sabe o que tá fazendo, não sabe para onde tá indo, não sabe se o próximo passo tá levando para o lugar que deveria levar. E aí uma coisinha que você faz fora do ajuste te leva para um outro lugar, te leva para um outro caminho. E aí te impede essa descoberta que é a jornada que a gente fala, né? Que eu tô falando aqui, a jornada, a verdadeira jornada, ela faz você descobrir alguma coisa e faz você se descobrir ao longo desse processo. Então, agiu com assertividade, já sabe qual é o passo 1, qual é o passo 2, qual é o passo 3. Não precisa saber o caminho todo, porque aí vem o G, para ver se você está acompanhando aí, né? O G de GPS, só para te lembrar que o GPS, ele te dá apenas os próximos 200 metros. Então, não adianta você querer partir do lugar onde você está. Você sabe onde você quer chegar, mas você quer ver o caminho inteiro. Você quer saber cada passo que você vai dar e, de repente, esse caminho, vamos supor que seja uma faculdade. Como é que você vai saber o caminho todo de uma faculdade se ela leva no mínimo 3 anos? Agora tem de 2 anos, né? No mínimo 2 anos, mas às vezes pode levar 10 anos. Como que você quer ver o caminho todo? Então, o GPS, ele vai mostrando para você os próximos 200 metros, então você vira à direita, os próximos 200 metros você vira à esquerda, os próximos 200 você segue em frente, e assim, de 200 em 200 você vai descobrindo o caminho, que vai se iluminando para você. Enquanto você caminha, o caminho se faz na sua frente, e aí sai aquela ansiedade, aquela necessidade de ter certeza que vai dar certo. Porque o que é dar certo? Se eu for pensar que as coisas que acontecem comigo e que de repente não saíram exatamente como planejado, estava exatamente da maneira como tinha que estar naquele momento para que a minha vida chegasse onde está hoje, eu não posso considerar certo e errado. O gato tá fazendo uma bagunça aqui e eu tô com medo dele derrubar a planta, enfim, faz parte do processo aqui, né? Então, como que a gente pode avaliar algo certo e errado baseado no nosso próprio conceito de certo e errado? A gente é muito dual, a gente gosta de olhar a coisa e falar isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso é bacana, isso não é bacana. E na verdade, quando a gente olha sem julgamento, a gente vai olhar o que aconteceu como, ok, isso é um fato. E um fato é um fato. Quem dá o significado para o fato somos nós. Então, de repente, aquilo saiu um pouquinho fora do teu controle, tá um pouquinho diferente do que você planejou, mas é só um fato. Não quer dizer que é bom ou que é ruim. Ao longo da caminhada, você vai descobrir, de fato, o que esse acontecimento te trouxe ou está te trazendo ao longo do processo, ao longo da caminhada, enquanto o GPS vai mostrando para você esses 200 em 200 metros, esses pequenos passos que você precisa dar para alimentar a tua coragem, para alimentar a tua autoconfiança, para te dar mais confiança, para você continuar caminhando. O E é o estado de presença. Não há nada que a gente possa fazer amanhã a não ser esse estado de presença no momento que a gente está hoje, no momento atual. Então, esse estado de presença é o momento presente, é estar no presente, porque tudo que aconteceu lá atrás já aconteceu. O que vai acontecer no futuro depende das suas ações nesse estado de presença e nesse momento presente. Então, a gente sai um pouco daquela coisa de ficar revisitando o passado e, teria sido tão bom se eu tivesse feito isso. Porque eu errei quando eu fiz aquilo. Passou. Você pode aprender sim com as situações do passado e você pode até mudar algum curso, né, dos acontecimentos futuros, mas só com as ações que você fizer agora, no momento presente. E você precisa estar presente para isso. A gente sai da depressão de olhar para o passado e da ansiedade de olhar para o futuro e vive muito mais no momento presente. E o M, para completar aí a palavra coragem, é manter o movimento. Acho que essa é a parte mais importante. Tem pessoas muito entusiasmadas, como eu, por exemplo. Eu sou muito entusiasmada, eu amo começar coisas novas, inclusive, mas eu já tive muita dificuldade de dar continuidade nas coisas que eu estava fazendo. Então, como a gente já ouviu aí, né, nas redes, muita gente fala, muita iniciativa e pouca acabativa. Então, para garantir que as nossas... Ó, quem chegou aqui.
para garantir que as nossas ações sejam assertivas, que os nossos passos estejam indo para a direção certa, nada como manter o movimento. E para manter esse movimento, você vai observando cada passo que eu fui falando, porque a jornada da coragem, ela é uma espiral. Eu também estou fazendo a minha jornada da coragem, eu também estou pedindo mais clareza nesse momento, eu também estou organizando algumas demandas por aqui. Então, quanto mais eu vou fazendo essa espiral, eu passo novamente por todos esses pontos: clareza, consciência, organização, ordem, reconexão. Então eu tô sempre me reconectando. Quem me acompanha por aqui sabe, eu vou fazer uma viagem, às vezes eu faço uma viagem mais espiritual, às vezes eu faço uma viagem mais turística, vou me abastecendo, vou criando repertório para mim mesma, observando aquilo que está ao meu redor. Tudo isso faz parte da reconexão. E aí eu parto para uma nova ação. Então você vê, eu tô no mesmo processo. A diferença é que de repente eu já dei uma volta a mais ou 2 voltas a mais. Então, se fez sentido para você, aproveita, curte esse vídeo, diz qual foi o ponto que mais te pegou aqui nesse acróstico da coragem. Compartilha comigo, eu vou gostar de saber. Se você simplesmente caiu de paraquedas aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque eu quero trazer um pouco mais dessa jornada para você entender não só como que funciona ter um acompanhamento mais próximo comigo, como de repente pegar esse acróstico e desenvolver você mesma, porque eu tenho certeza que aquilo que eu falei aqui de repente acendeu algumas luzinhas. Vai, já dá o primeiro passo, tá bom? Então curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e eu te vejo aqui na semana que vem, ou melhor, te vejo aqui ainda essa semana.